O silêncio quebrado pela tragédia. A casa onde aquela família morava sempre foi simples, mas cheia de histórias vividas ao redor da mesa de madeira que passara de geração em geração. Dois irmãos cresceram ali. O mais velho, dedicado, trabalhador, sempre disposto a ajudar. O mais novo, inquieto, sempre sentindo que o mundo lhe devia algo. Desde criança, os dois já carregavam diferenças que se acentuavam conforme a vida avançava. O mais velho parecia caminhar com uma luz própria, conquistando respeito, amizade e confiança de todos ao redor. O mais novo, por outro lado, percebia que, por mais que tentasse, nunca recebia os mesmos elogios. Era como se vivesse permanentemente à sombra do irmão. A inveja nasceu silenciosa. Começou com comparações, depois virou ressentimento, depois virou raiva. As palavras boas do irmão mais velho pareciam provocação, mesmo quando vinham carregadas de carinho. O mais novo começou a alimentar dentro de si uma mistura perigosa, a sensação de injustiça e o desejo de ser reconhecido sem nunca ter feito por merecer. A cada conquista do irmão, a inveja crescia. A cada sorriso do mais velho, o mais novo sentia que perdia um pedaço de si. Os pais não percebiam o abismo que se abria entre os dois. Achavam que era apenas fase, apenas ciúmes normais entre irmãos. Mas o coração que carrega inveja não amadurece sozinho. Ele corrói. Até que um dia, o mais novo, tomado por uma tempestade de sentimentos que não soube controlar, fez o impensável. Em um momento de fúria cega, tirou a vida daquele que mais deveria ter protegido. A casa, que antes era cheia de vida, ficou muda. O silêncio da tragédia cobriu tudo. Os pais, destruídos, viam o mundo desmoronar diante dos olhos sem entender como dois filhos que criaram com tanto amor tinham sido separados pela inveja. O mais novo, ao perceber o que havia feito, sentiu a própria alma despencar num poço sem fundo. Mas já era tarde. O que foi feito não tinha volta, e o destino agora o esperava com as correntes frias da justiça humana. Quando as portas do camburão se fecharam atrás dele, o mundo mudou de cor. O jovem, que havia tirado a vida do próprio irmão, começou a sentir o peso da realidade cair sobre seus ombros como um muro. Sabia que a prisão não seria apenas um lugar físico, mas o reflexo de tudo que havia destruído dentro de si mesmo. O caminho até aquele lugar parecia interminável. Ele observava a cidade passando pela janela gradeada, enquanto lembranças do irmão voltavam à sua mente como lâminas cortando a carne. No tribunal, o silêncio dos pais foi a machadada final. Não havia grito, não havia pedido. Apenas uma dor tão profunda que parecia um oceano escuro. Eles não tinham forças para odiar, mas também não tinham forças para perdoar. Isso, para ele, doía mais do que qualquer sentença. Quando o juiz anunciou os anos que cumpriria, ele sentiu sua alma encolher. Era justo, era necessário, era a única forma de pagar, mesmo sabendo que nunca apagaria o que fez. Ao entrar na prisão, o impacto foi imediato. O som do portão de ferro se fechando atrás dele parecia selar seu destino para sempre. Os gritos nos corredores, o cheiro de umidade, os olhares desconfiados dos outros presos, tudo criava uma atmosfera pesada, sufocante. Ali não existia sobrenome, história, família. Ali ele era apenas mais um número, mais um corpo tentando sobreviver. O lugar parecia respirar dor e violência. Cada canto tinha uma história que ninguém queria contar. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Dormia pouco, comia menos ainda. Cada vez que fechava os olhos, o rosto do irmão aparecia, lembrando-o do que tirou do mundo. A prisão o fez entender que inveja não leva ninguém ao topo, leva ao fundo. E era exatamente ali que ele estava. No fundo do próprio erro, passou a evitar confusão, evitar conversas, evitar até respirar fundo demais. Era como se não merecesse paz. E dentro daquele ambiente, onde cada segundo era uma batalha, ele percebia que o maior inimigo que enfrentaria
não eram os outros presos, mas sim a própria consciência. A cela era pequena, fria e escura. As paredes carregavam marcas de dedos, arranhões, frases cortadas pela dor de homens que também haviam perdido tudo. Ali dentro, ele descobriu o verdadeiro significado de sofrimento. Não era apenas a privação da liberdade, era a convivência diária com a culpa. Era acordar e lembrar do que fez. Era dormir e tentar fugir das imagens que o perseguiam. A prisão se tornou um espelho, forçando-o a encarar o pior de si todos os dias. Ao longo dos meses, conheceu histórias tão pesadas quanto a sua. Homens que destruíram famílias, vidas, sonhos, e a cada conversa ele percebia que ninguém ali nasceu mal. Todos tinham feito escolhas erradas, decisões que mudaram destinos. Mas isso não diminuía sua responsabilidade. Apenas mostrava que o mal às vezes nasce pequeno, como um sentimento guardado, e cresce até se tornar irreversível. Assim como aconteceu com ele. A rotina na prisão era dura. Os guardas gritavam, as regras eram rígidas e o medo circulava como se tivesse vida própria. Mas o que mais o marcou foi observar outros presos que, mesmo longe da liberdade, tentavam reconstruir algo dentro de si mesmos. Alguns desenhavam, outros escreviam, alguns ajudavam nas tarefas. Ele, em silêncio, começou a entender que não podia apagar o passado, mas talvez pudesse impedir que seu coração permanecesse morto. Com o tempo, começou a ajudar na limpeza, a organizar livros que ninguém lia, a ouvir histórias que ninguém queria contar. Não era redenção, era tentativa de não enlouquecer. Cada gesto simples era uma forma de reconhecer que ainda era humano, mesmo tendo cometido algo tão desumano. A prisão se transformou num purgatório, um lugar onde ele pagava todos os dias pelo que fez e aprendia, lentamente, a enfrentar o espelho sem desviar o olhar. No fundo daquela cela, ele entendeu que a inveja não mata só o alvo. Ela destrói quem a carrega. Ele perdeu o irmão, a família, a liberdade e a paz. E ali, no lugar mais sofrido que já conheceu, descobriu tarde demais a lição que poderia ter mudado tudo. O coração que abriga inveja cava a própria cova. O que você faria nessa situação? Comenta, curte e compartilha.